é muito importante que a gente se lembre que nós, né, somos pó das estrelas. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador de tudo que é. Então, nós temos essa capacidade de criação, de criar milagres, de manifestar milagres na nossa vida. E eu quis falar um pouquinho hoje sobre a fé, porque na verdade a fé vem antes da confiança e é através desses sentimentos que a gente consegue superar os obstáculos, né? E esse tempo realmente está trazendo muita dificuldade para muitas pessoas, e aí é através da fé, através desse exercício de confiar naquilo que a gente não sabe, não pode controlar e nem sabe direito o que é. Isso é o exercício da fé. Então eu vou hoje, gente, transitar um pouquinho e no final eu vou fazer essa bênção, né? Ou benzeção, benzimento. Eu nasci no Vale do Jequitinhonha, para quem não sabe, e a gente tinha a Sinhana, que era uma benzedeira, que ela sempre, né, ia lá em casa quando mãe viajava, às vezes ela dormia com a gente, e era uma figura, gente, uma mulher maravilhosa, e eu lembro sempre de ir com ela com, sabe, aquele copo de água com carvão dentro, fazendo as benzeções, e isso, de alguma forma, né, a gente vai aprendendo. Uma coisa que é importante é lembrar que essa qualidade, né, gente, de dar uma bênção, isso é universal. E quando a gente está num lugar que a gente não tem acesso a, às vezes, nenhum médico, a nenhuma pessoa que possa fazer uma cura, a benzeção, antigamente nessas benzedeiras caminhavam léguas para dar uma bênção nas fazendas, nos lugares. Então, gente, nessa época antiga, né, as mulheres viajavam léguas, ou os fazendeiros buscavam essas mulheres para poder acabar com as pragas. Não existia, gente, esses pesticidas, nada disso, né? O remédio era a fé, era a bênção de Deus e que libertava as plantações todas das pragas. Então, a benzeção, ela cura qualquer tipo de doença, né? E todos os males físicos, psíquicos, da alma. E hoje nós vamos experimentar aqui, observar como que é, né, a sensação. Então eu quero depois, gente, que a gente terminar essa live, vocês possam contar, né, como que é a sensação de receber uma bênção. Vocês vão ver, porque aqui, olha, eu tô aqui com já uma água benta, que também, gente, a gente pode benzer a água para tomar, a água para aspergir, e eu vou, né, a gente pode sempre benzer com 3 raminhos, e aí você pode colocar o raminho que você tiver. E o que acontece? Hoje aqui, gente, pra vocês terem ideia, eu vou benzer com umas folhinhas de boldo do Chile, porque eu tô aqui na cidade, né, no sítio tem mais outras plantas que você pode benzer com manjericão, você pode benzer com alecrim, mas hoje eu vou fazer essa bênção com boldo, e por sinal o boldo é maravilhoso, porque o boldo vai trabalhar bastante essas energias aprisionadas, né, de raiva, de frustração. O boldo é uma planta muito maravilhosa para trabalhar esse fogo, né, assim, aqui do estômago, do fígado, que é a gente começar a trocar essa frequência de sair da raiva, né, porque muitas vezes a gente usa a raiva para nos levar, nos impulsionar, para criar projetos, para realizar, e a gente pode começar a finalizar, gente, esses contratos e começar a realmente prosperar, a manifestar as coisas pelo fogo do coração, pelo fogo do amor, porque aí a gente não perde energia, a gente para de ficar adoecendo, né? Porque a raiva realmente adoece. E o ponto, gente, é isso, que muitas vezes, né, a raiva tá lá recalcada, a gente nem sabe que tem raiva. E aí, gente, uma coisa que é importante é saber o seguinte, que muitas vezes quando a gente não consegue ter essa sensação, perceber conscientemente que a gente tem raiva, é importante a gente observar o seguinte: se você realmente já liberou a raiva, você vai estar feliz, você vai viver com leveza. Se você ainda está achando que não tem raiva, mas vive reclamando, vive queixando e vive mal-humorado, tá lá debaixo do pano, né, gente? Então, gente, eu vou começar com uma frase do Viktor Frankl, que eu amo, né? E ele que eu falo que quando eu vi o Viktor Frankl falando, eu fiquei muito identificada, porque ele é uma pessoa super ativa, né, muito energética, e é uma pessoa que para mim tem uma espiritualidade muito grande. E ele fala: nada
proporciona melhor capacidade de superação e resistência aos problemas e dificuldades em geral do que a consciência de ter uma missão a cumprir na vida. Então, o que seria isso, gente? Quando você começa a se lembrar que você é único, que você é única, então você sabe que você tem uma contribuição para dar no mundo que ninguém mais pode dar. Então, quando você começa a simplesmente lembrar que a sua contribuição, né? Porque às vezes a gente fica tentando enxergar, hoje inclusive, gente, na hora da benzeção, vocês podem pensar nisso, o que está me bloqueando de expressar o meu propósito? Às vezes a pessoa fica muito encucada, ai, qual que é meu propósito? E na verdade, quanto mais você tiver uma aceitação de si mesmo, de si mesma, e expressar, né, o seu ser autêntico, e mais uma vez, que às vezes a gente conecta a autenticidade com ser rude, né, com ser uma pessoa às vezes muito sincera, que sai dando patada para todo lado, isso não é autenticidade, gente, né? Isso é distorção, porque, e tudo bem, a gente está sujeito a isso, mas que a gente não se engane, né? Porque a verdadeira autenticidade é chegar nesse lugar de ser genuíno, de ter a coragem de ir olhando para os seus defeitos, ir se recolhendo, ir mudando, e curando, e tendo a coragem de se libertar. Então, superação, gente, significa a ação de estar acima, né? De sobressair, dominar e vencer. É sair realmente, né, dessa zona de conforto, que faz com que a gente fique aqui, a vida não tá boa, mas eu evito qualquer tipo de mudança, qualquer tipo de enfrentamento, e aí quando o desafio vem, e eu fico totalmente aprisionada, né? Eu não tenho ação para olhar e ver no desafio dádivas. Porque aqui, gente, é importante que a gente observe que nós temos dois lados sempre, né? Que eu tô sempre trazendo, que seria ou a gente tá no medo, e aí quando a gente fala do medo, a gente vai entrar na zona de sofrimento e a gente vai tá sempre ativando os sabotadores dentro de nós, né? Eu falo e repito muito sobre isso, que esses sabotadores, eles são criados na nossa primeira infância, né? E quando a gente está vivenciando algum ambiente caótico, a criança não julga os seus pais, porque a criança vê nos pais uma perfeição, como se eles fossem deuses. E aí, para ela dar conta de realmente conviver naquela casa, o que ela faz? Ela não pode olhar e falar assim, nossa, mas essa pessoa está desequilibrada, ela não consegue entender que ela tem filhos e que ela precisa estar presente ali com a vida dos filhos. A criança não tem esse julgamento. Ela só pensa assim, eu devo ser uma pessoa muito ruim mesmo, né? Porque a minha mãe não fica comigo, não quer ficar comigo, não me dá um abraço. E aí a gente vai internalizando isso para sobreviver, para dar conta de se manter naquele ambiente como algo que é positivo. E aí a gente cresce e vai levando esses sabotadores, né, para frente. E aí o que acontece? Quando a gente está vivenciando algum desafio, né, e lembrando, gente, que eu sempre falo que o adulto em nós, ou seja, quando a gente está conectado com a nossa essência e com essa parte sábia, né? Porque a parte sábia é aquela que vai olhar para o desafio, tentando ver quais são as dádivas, quais são as bênçãos, né? Para que eu estou criando isso? Porque, gente, acreditem, se a gente tem essa capacidade de olhar para qualquer coisa que aconteça desse lugar, a gente supera, né? Então é bem importante que a gente chame a fé para que a gente vá puxando essa energia do sábio. Porque se a gente entra na descrença, nossa, no instantinho os sabotadores vão entrar em ação e vão começar a reafirmar crenças que você não quer mais na sua vida. Então esse é um exercício, gente, constante. No Theta Healing, né, a gente trabalha muito com downloads. O que seria isso? É a gente trazer essas frequências positivas, essas frequências de energia pura, de frequência alta, elevada, a gente imprime nas nossas células. E é para quê, gente? O que é uma coisa importante de lembrar? Para cada um que está aqui, a gente lembrar o seguinte: quando nós estamos vivenciando alguma situação que é desafiadora, então a gente está vivenciando emoções negativas, não é? A gente está, nossa, ai, porque minha vida está muito ruim, ai, porque isso, porque... E o que acontece?
essas emoções, elas já estão aqui em nós o tempo todo. E os receptores, eles ficam o tempo inteiro querendo mais, querendo mais, querendo mais. Então, uma pessoa que viveu frustrações ou que o tempo inteiro fica se sentindo, não tá satisfeita com nada, é mais disso que ela vai pedir, tá? A célula fica assim, gente, ó, igual quando a gente tá com fome, que a boquinha quer comer, os receptores ficam assim, olha, puxando mais. Então, quando a gente faz esses downloads, ou a gente começa a trabalhar de mudar a frequência, de mudar o pensamento, de mudar as nossas crenças, seja lá como for, né? Se você tem Theta Healing, você pode fazer isso instantâneo. Se você tem barras de Access, você pode começar a fazer perguntas, começar a abrir, né, os seus receptores para novas frequências. O importante é lembrar o seguinte, gente, quando a gente fecha esses receptores, isso não vai tirar de nós a autorresponsabilidade de ficar na presença a cada momento, tá? Isso vai, na verdade, criar novas possibilidades. Mas durante, gente, o seu dia, e aí eu sempre brinco, né? Que praticar o Theta Healing ou praticar essa reprogramação não é nem diário, é minutário. E aí observa que eu sempre falo que a gente pode observar quem é que está em ação na nossa vida. Se é essa parte sábia, né? Que vai trazer esperança, fé, confiança, e você consegue olhar para a sua vida desse lugar, ou são sabotadores, que estão sempre te colocando para baixo e que vai entrar aí com esses papéis de codependência, da vítima, de ficar tentando, achando que você não é capaz de cuidar de si. Então, é ficar nessa presença. E cada vez, gente, que você percebe que tem um sabotador, vem para o presente. Não deixa a sua mente correr solta, frouxa para fora. Volta, né? Se estabelece no momento presente e começa, faz uma oração. Sabe, fala algo para você que possa te tirar daquele lugar, porque só você pode te tirar desse lugar. Então é bem importante entender isso, que todas essas ferramentas, elas vão te apoiar no seu exercício, né, de ascensão, de elevação da sua consciência. Mas esse caminho, né, como diz a música, é caminhando que se faz o caminho. Ninguém vai fazer esse caminho para você. Então, gente, esquece essa coisa de ficar reclamando, porque quando reclama, o que você está fazendo? Reclama. Você, de novo, clama pelo negativo, tá? Reclama, vem mais daquilo que você está reclamando. É bem importante. E aí, gente, a fé, né, é uma coisa que é muito importante lembrar que é o seguinte: a fé é o princípio da confiança, porque a confiança é algo que já está estabelecido. A fé é quando alguma coisa está acontecendo e você não tem nada que te garanta e mesmo assim você resolve confiar. E é importante lembrar, gente, né, que a gente precisa crer para ver. É o contrário, né, daquele lá que a gente viu, São Tomé, que ele fica querendo que primeiro a gente fala assim, não, quando eu tiver uma pessoa maravilhosa na minha vida, eu vou acreditar que os relacionamentos valem a pena. Pode esquecer porque não vai ter. Porque o exercício é esse desafio de você começar a acreditar para que aquilo venha para sua vida. Então é importante entender que é como se fosse um vício. Se você não quebrar o tempo todo, tem que começar, gente, a realmente dar um espaço daquilo, né? Que se você pensa o tempo inteiro no negativo, é mais disso que vem. Então você precisa realmente ter fé e começar, às vezes, a repetir frases. Tem uma frase da ferramenta Barras de Access que eu gosto muito e que me ajudou muito, né? Que eu às vezes ficava repetindo muitas situações e eu falava, gente, mas não é possível, e tá ruim, e só mais daquilo que vinha. E é uma frase que você fala assim, universo, me surpreenda, ok, eu sei que eu tenho essas feridas, que eu já vivenciei muito disso, mas me mostra que pode ser diferente, eu quero ver diferente, eu tô aberta para ser surpreendida de forma positiva. Então, toma essa capacidade, né, de realmente tomar sua vida nas suas mãos. É bem importante lembrar, gente, que a fé, né, é como se fosse um ar que chega onde já não tinha mais ar, né? E aí, gente, uma coisa que é importante lembrar
que é mais fácil a gente superar alguma coisa quando a gente pensa que a gente é uma contribuição para o mundo. E aí começa a olhar para você, né? E como que é? O que eu posso contribuir na minha vida diária para as pessoas, né? Para a minha vida, para a vida dos outros, né? Então é importante lembrar também, gente, que a vida é um eterno milagre. Lembra? Tem uma frase do Einstein, né? Que ele fala: há duas formas para viver a sua vida. Uma é acreditar que não existe milagre. E a outra é acreditar que todas as coisas são um milagre. E na verdade, gente, os milagres são só outras leis atuando aqui nesse plano, né? Porque a gente sabe que até para ressuscitar Lázaro, teve alguém que tirou aquela pedra, não é verdade? Então é importante a gente entender que a gente, quando começa a viver na frequência dos milagres, a gente elevou bastante a nossa frequência. E esse é o nosso trabalho. Então, a cada dia, a cada momento, utilizar a fé para ir elevando a sua frequência e falar: olha, mesmo que toda situação aparente não mostre que eu vou vencer, eu creio, eu acredito e eu vou. Então, esse é um exercício constante, né, que a gente tem que fazer com a gente mesmo. E aqui, gente, eu lembrei, eu tenho uma amiga, acho que, né, a Márcia até conhece ela, a Ana Gomides, e ela conta de uma tia que eu, nossa, achei a coisa mais linda quando eu fiquei sabendo dessa história, que ela era uma pessoa, né, que acho que criava os filhos sozinha e passava fome, gente, chegava a passar fome. E às vezes eles ficavam o dia inteiro sem ter alguma coisa para comer, e ela falava assim: não, mas Deus supre, Deus vai trazer o que a gente precisa. E eram tempos muito difíceis, e ela conta que às vezes chegava à noite, né, e os filhos já estavam morrendo de fome e morrendo de sono, e ela falava assim: oh, gente, olha, vamos dormir, porque a gente dorme, mas Deus não dorme. E isso foi uma coisa que ficou muito forte, em muitos momentos eu lembro disso e trago isso para a minha vida, porque naquele momento ela conta que quando ela foi dormir, sei lá, já era mais de meia-noite, alguém bateu na porta trazendo, gente, uma rapadura. E aquilo ali era a comida para as pessoas ali naquele dia, né? Então, isso é aqui o poder da fé. Então, a gente precisa lembrar disso, que a fé move montanhas, não tem aquela frase, gente? E é isso, a fé move montanhas de negatividade. Uma pessoa de fé, né, gente? Eu lembro, por exemplo, essa Sinhana, que era a benzedeira, ela tinha uma coisa que era muito impressionante, porque a gente, criança, né, todo mundo pequeno, e aí minha mãe viajava e ela ficava em casa, e quando chegava de noite, às vezes a gente tinha algum medo, alguma coisa, né, às vezes as pessoas falavam de ladrão, e ela andava, gente, com uma lenha, ela pegava um pedaço de pau, e ela falava assim: não, vocês podem ficar tranquilos que aqui, ó, eu protejo. E a gente tinha aquela fé nela, né, que não ia acontecer nada com a gente. Então, é essa fé que a gente tem que estar sempre chamando mesmo para a nossa vida, né? Então, uma coisa também que é importante, gente, que a gente sempre, né, a superação e essa autoconfiança, elas estão interligadas, né? Quando a nossa autoestima tá baixa, a gente não acredita, né, que vai completar aquela tarefa, que a gente vai conseguir dar aquele passo, fazer aquilo que a gente precisa. E aí a gente começa com a fé, né? Quando a gente começa a ter um pouco de fé na gente, fé na vida, a gente começa a caminhar para a confiança, e isso vai fortalecendo dentro de nós, né? Então, primeiro vem a fé, a confiança, e depois a gente consegue superar. A fé é uma entrega, né? Porque, como eu disse, a confiança é algo que você já tem indícios e ali você confia, você já caminhou até o meio do caminho. Mas a gente precisa começar com a fé, porque a fé é uma entrega, né? Uma entrega em algo que não tem comprovação, né? A gente precisa realmente acreditar de uma maneira muito profunda. E uma coisa que é importante lembrar, gente, que nós nascemos confiantes, né? A nossa criança, genuinamente, ela ainda está muito conectada com essa confiança do ser. E depois a gente vai perdendo por causa dos nossos traumas, né? Então, a fé, ela pode também nos ajudar nesse processo de restauração da confiança. Então, esse exercício da fé
é super importante, seja lá, né, fé na vida, fé no homem, fé no que virá, né, fé em Deus, eu acho que é sempre algo muito importante. Tá aí também, gente, né, quando a gente fala dos milagres, porque é a fé que opera milagres, né, quando a Havaiana também pergunta para o Criador por que umas pessoas se curavam e outras pessoas não se curavam, né, o Criador fala para ela que é porque aquelas pessoas acreditavam, né, confiavam, tinham fé de que iam ser curadas. É isso aí, a gente tem que acreditar em si, deixar o espaço aberto para as coisas acontecerem. Porque a gente, né, a física quântica já está falando, inclusive, do efeito Zenão também, né, gente? Então a gente tem fé, a gente pede e a gente abre esse espaço para que a energia venha, porque se a gente também, gente, né, o Hélio Couto, eu gosto muito dele, o professor Hélio Couto, ele fala que, se você pede um carro, né, universo, eu manifesto agora um carro, e aí você fica toda hora lá na garagem, né, procurando ver se o carro tá lá, o que acontece? Você colapsou a onda e você descolapsa, e o universo fala, como é que é? Quer, não quer, quer, não quer, e aí você não junta essa quantidade, né, esse quantum de energia para materializar. Gente, e experimentem, porque eu a cada dia mais fico mais surpresa, né? Assim, como que é simples e fácil se a gente tem fé, né? Há pouco tempo eu contei para vocês que eu manifestei a menina que tá fazendo os vídeos para mim, foi uma coisa incrível, uma fofa, a Marina, né? De vez em quando ela tá aqui assistindo as lives, e agora, essa semana, gente, tô materializando a internet lá no sítio, porque quando eu venho fazer as lives, eu tenho que vir aqui para BH, porque a internet lá no sítio tava bem ruim. E aí eu falei, gente, mas, né, por que não? Se eu tô manifestando isso, aquilo, por que eu tô parando o milagre quando se trata da internet lá pra roça? E aí, gente, fiz a manifestação e aí hoje o George foi lá, porque eles já estão passando já fibra ótica, parece que vai ser 150 megas, gente, já viu o que é isso? Mas para isso a gente precisa começar a se perceber, né? Hoje até eu tive a reunião com a minha queridinha Renata aí, que tá sempre aqui me apoiando, e a gente tava brincando e vendo isso, como que às vezes é tão automático a gente reclamar, porque tá tudo parado, porque tá tudo isso, e a gente não se dá conta de que o externo já é passado, né? O externo foi a gente que criou. Então a gente pode lembrar que nada aqui fora tem substância a não ser essa substância divina e que é a gente que materializa. Isso, gente, é o grande desafio para todos nós. Vamos de verdade, né? Parar de contar essas mentirinhas pra gente. Eu sou muito positiva, mas na hora que acontece qualquer coisa ruim, tá lá morrendo. Por quê? Cadê? Cadê a fé? Cadê realmente colocar na prática aquilo tudo que a gente recebe aí, né, em todos esses cursos? E aí, gente, é muito importante que a gente crie essa abertura, né? Uma coisa que é importante, gente, é lembrar, né, que a gente aprender a benzer, eu vou depois deixar para vocês, tá? Eu vou fazer essa benzição aqui, vou deixar lá no feed, porque, gente, é muito importante. Hoje em dia, né, antigamente a gente benzia os bebês. E aí, gente, a gente pode aprender isso, que todo mundo tem esse dom, porque a benzeção é um dom do ser humano que tá conectado com esse divino, porque a gente aqui tá só transição, gente. Na verdade, nós somos deuses, deusas, né? E a gente precisa exercitar. E quanto mais a gente tem consciência disso, mais humildade, que a gente sabe que não é a gente que cura. A gente pode se colocar como esse canal, né? Chamar uma plantinha para nos ajudar, que também é viva, e a gente utiliza, né, tudo que possa para quê? Para dissolver, para transmutar aquilo que não é real. Uma coisa que é importante, gente, é que a espiritualidade verdadeira não exclui, tá? Ela abre campo para tudo, porque Deus é um só. E existem a manifestação de Deus em vários níveis, né? De várias formas. Eu gosto muito dessa síntese, né? Desse sincretismo que a gente pode utilizar uma oração, a gente pode utilizar frase de cura, a gente pode trabalhar com cancelamento de crenças, um mantra, uma respiração, tudo isso, tudo que ajuda não atrapalha, né, gente? Então, é bem importante que a gente tenha essa mente aberta, porque assim a gente pode receber muitas bênçãos de todos os lugares, né? Porque Deus é um só. E aí a gente pode
receber. Então vamos fazer essa meditaçãozinha para a gente se preparar. Eu vou pedir que vocês, aonde estiverem aí, fechem os seus olhos e respira fundo, inspirando pelo nariz e soltando o ar pela boca. E em primeiro lugar, sintam esse templo que é o seu corpo. Traz a gratidão para esse momento. Inspira novamente. E expira. E agora eu vou pedir que você coloque a sua atenção na base da sua coluna. Eu quero que você visualiza como se tivesse uma luz incandescente, como se fosse um fogo. Essa energia da Kundalini, que é a força de vida. E sinta as suas raízes adentrando a terra e encontrando o coração da terra com as suas raízes e sentindo agora essa energia da terra subindo e ativando esse fogo aí da base da coluna, que vai agora subindo pela sua coluna, ativando, transmutando todos os seus chakras, equilibrando, e sinta essa energia subindo até o topo da cabeça. E subindo e conectando agora com essa energia da fonte, da energia do puro amor incondicional, descendo do alto, a energia do Divino Espírito Santo, descendo sobre você e entrando pelo topo da cabeça, essa energia branca, resplandecente, vai descendo pela sua coluna, passando pelo primeiro chakra, indo até o coração da terra. E agora você vai sentir a energia da terra subindo, incandescente, vermelho dourada, até o topo da cabeça, e sinta essa luz branco prateada descendo da fonte e entrando pelo topo da cabeça e descendo. E agora você vai focar no seu coração. E você vai agora visualizar essas duas energias de baixo e de cima chegando, se encontrando no coração e ativando uma explosão de luz no seu chakra cardíaco. Eu sou o que eu sou. Experimentando essa frequência divina no seu coração. Essa luz de Deus que nada e nem ninguém pode apagar. Nada e nem ninguém pode fechar essa porta dos milagres que habita você. Honre o seu ser. Reverencie o seu ser. Ame o seu ser. Deus habita em você, como você.
Permita essa luz se expandir para todas as células. E saiba, eu sou Deus em ação. Deus habita em você como você. E permita que essa frequência seja instalada em cada célula, em todos os níveis de crenças e em todas as áreas de sua vida, para que você possa se lembrar em cada momento do seu dia da sua importância, para que você aprenda a ter fé em si mesmo, para que você aprenda a ter fé na vida que foi dada a você como um presente, para que você aprenda a ter fé absoluta, capaz de manifestar milagres. Tudo o que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Eu vim para que tenhas vida plena. Permita que essa luz da verdade no seu próprio coração ative essa fé genuína. E já ancorando essa preparação para a libertação e cura do que seja necessário na nossa vida. A partir dessa bênção que nós vamos receber. E aí lentamente vamos voltando a atenção para fora e voltando devagarzinho. E eu quero contar para vocês também, gente, uma coisa que aconteceu, né? Mãe tá até aí também na live, que o que a nossa fé pode fazer, né? Então a gente tem um sítio aqui pertinho de BH, na estrada para Tiradentes, e teve um dia que mãe estava lá na fazenda, e lá no sítio lá, e resolveu botar fogo no lixo, juntou, né? Acho que varreu, colocou um lixo. E aí, gente, ela colocou fogo no lixo. O que acontece? Estava muito seco, deu um vento, espalhou, começou a pegar fogo no sítio todo. Ela começou a ficar louca lá, né? E mãe tem muita fé no Salmo 90. E aí, o que ela fez? Ela falou que, né, pai tinha saído, não tinha ninguém, ela estava sozinha lá. Ela começou a rezar o Salmo 90. E ela conta, gente, que deu uma nuvem preta, assim, só em cima lá de onde estava o fogo, e choveu em cima do fogo. É muito comum, gente, sabe? Chover em cima do lugar só. Não sei se vocês já vivenciaram isso, mas eu já vi isso. Inclusive, eu já tive experiência de, às vezes, estar chovendo, e aquela coisa que a gente brinca de Harry Potter, gente, isso é tudo real, né? Põe a capa de invisibilidade, assim, quando você precisa, ou você vai passar em alguma coisa. Eu já tive umas coisas de até me trair com algumas questões. Eu lembro que eu tinha uma pessoa que era conhecida, que ela era assim, eu percebia que ela era meio invejosa, sabe? Aí o que acontecia? Às vezes, quando eu, sei lá, comprava alguma coisa, eu tava com alguma coisa nova, eu ficava até incomodada, porque a gente via que ela já ficava assim meio de olho. Aí eu lembro de uma vez que eu troquei um carro, e aí eu falei assim, Criador, se a fulana for realmente ficar assim, bolada com esse negócio, deixa ficar invisível, que ela não perceba que eu tô de carro novo. Gente, sabe o que aconteceu? A pessoa viu meu carro, não falou nada, mas eu, né, aquela coisa da gente não acreditar, falei, gente, não é possível que ela não percebeu, porque tudo ela comentava. Aí, ela não falou nada, eu peguei e falei assim, aqui, você não viu que eu troquei o carro? Não, ela, achei que era o mesmo. Eu falei, nossa, gente, eu em vez de ficar calada, mas é porque eu não tava acreditando. Então, no começo, gente, é assim. O que a gente percebe é que a gente sim, você pode decretar, a gente decreta. Tem várias passagens que conta, né? Tem um negócio de uma guerra que o cara fala assim, não passarão. E as pessoas não conseguiram, eu não vou lembrar agora quem é não, depois eu vou ver, eu coloco para vocês, porque eu sei que é uma coisa muito famosa de um cara que ficou rezando, e ele então falou, não vai passar, as pessoas não vão passar aqui, e ele conseguiu conter
coisas muito grandes, assim. E é com tudo, com animais, né? Que a gente fala muito disso, assim, o poder da fé, com as plantas. Então, utilizar, sabe, esse poder da fé para tudo. Gente, então, bora aí, tá todo mundo preparado para benzeção? Deixa eu separar minhas folhinhas aqui. Então, eu pego sempre aqui uma água que você já pode benzer, e você pode benzer com reiki, né? Pode fazer um sinalzinho em cima da água, pode fechar os olhos e Senhor abençoa, pode falar pra água, eu te amo, gente. Quando você vai beber uma água, você fala, sabe, pra água, eu te amo, escreve na garrafinha, você impregna de amor e quando você bebe, ó, enche você de amor, tá? Então a gente tem muitas coisas que a gente pode fazer. Então bora lá, que agora, gente, nós vamos começar elevando o nosso pensamento a Deus, né? E é muito importante que na hora, né, eu vou falar, vocês vão pensar naquilo que vocês querem resolver. E aí a bênção, gente, é para qualquer coisa que vocês quiserem. Seja afastar, né, negatividade, seja limpar bloqueios, que você tá querendo manifestar alguma coisa e tá sentindo que tá bloqueado. Hoje mesmo eu, né, para praticar bem isso aqui, eu já me benzi limpando um projeto que eu tô querendo manifestar. Então, é bem importante, né, que você concentra aí na hora. Então, gente, vamos preparar, vamos respirar fundo, fechar os olhos agora. E então eu vou começar com esse raminho aqui, que é de boldo do Chile, mas você pode usar qualquer raminho que você tiver na sua casa, né? De plantinha medicinal, que pode ser arruda. Arruda era bem usado, né, gente? Arruda, manjericão, alecrim. Então, vamos lá, né? A gente vai primeiro fazer o nome do Pai. Eu vou fazer aqui com o raminho vocês, ó. Todo mundo aí recebendo a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou colocar a minha mão sobre as águas e nós vamos juntos rezar, né? Um Pai Nosso e uma Ave Maria, como preparação. Então, vamos todo mundo junto comigo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. A gente reza também uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, nossa Mãe, rogai por nós, vossos filhos, agora e na hora de nossa libertação. Então agora, né, você pode pedir a graça que você deseja, e a gente sempre pede ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo e à Nossa Senhora, né? E aí eu vou começar, então, a benzeção. Pai eterno, todo-poderoso e misericordioso e justo, pela encarnação do nascimento, vida, paixão, morte e ressurreição e ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, por todos estes santíssimos mistérios, rogo firmemente que cada um de nós que está aqui recebendo essa bênção possa ser curada. Pensa no que você deseja receber, liberar impedimentos, o que seja necessário. Vá pensando aí nesse momento. São Sebastião, São Roque, São Lázaro, Santa Luzia, a todos os santos protetores contra os males físicos, psíquicos e emocionais da alma, eu vos suplico a proteção para cada um de nós. Curai, Senhor, livrai, Senhor, da qualquer doença, qualquer impedimento que esteja atormentando neste momento essas pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, Pai eterno, todo-poderoso, misericordioso e justo, pela encarnação do nascimento, vida, paixão, morte e ressurreição e ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, por todos esses santíssimos mistérios, rogo firmemente que cada um de nós que está aqui recebendo essa bênção seja curado e atendido no que seja necessário. Pensando agora no que deseja mais uma vez liberar, curar de qualquer tipo de doença, de qualquer tipo de sofrimento. São Sebastião, São Roque, São Lázaro, Santa Luzia, a todos os santos protetores contra os males físicos, psíquicos, emocionais e espirituais da alma, eu vos suplico a proteção para cada um de nós. Curai, Senhor, livrai, Senhor, de qualquer mal que atormenta cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu vou fazer 3 vezes.
Pai eterno, todo-poderoso e misericordioso e justo, pela encarnação do nascimento, vida, paixão, morte, ressurreição e ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Por todos esses santíssimos mistérios, rogo firmemente que cada um de nós que está aqui recebendo essa bênção seja atendido e seja curado. Mais uma vez, pensa no que você quer liberar, curar, resolver, encaminhar. São Sebastião, São Roque, São Lázaro, Santa Luzia, a todos os santos protetores contra os males físicos, psíquicos, emocionais, espirituais da alma, eu vos suplico a proteção para cada um de nós. Curai, Senhor, livrai, Senhor, de qualquer mal que nos atormenta neste momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E respira. E sente, gente. Observa como que a bênção traz leveza, né? A gente vê aqui, gente, não sei se vocês estão observando, mas olha como é que já murchou aqui, olha, o raminho. E isso, quando a gente vê, né, que murchou, é porque tá dando certo. A plantinha nos ajuda, né, a absorver essa energia, amém, e que a gente vai ir recebendo. Eu vou voltar ela aqui, né, deixar ela do ladinho. E aí, gente, o ideal quando a gente faz uma benzeção é praticar por 7 dias. Então, vocês podem voltar aqui, passa a livezinha e você pode receber 7 vezes essa bênção. Então, eu vou deixar depois essa oração para que vocês possam praticar isso. Você pode benzer você mesmo, você pode benzer plantas, você pode benzer animais, você pode benzer bebê, né? Você pode benzer pessoas velhas que estão precisando de liberação, porque existe muito mistério, gente, e nós criamos tudo. E muitas vezes nós criamos através do medo. Então a gente, né, é isso que chama de mal olhado. Eu fiz muito trabalho com índio e eu acho muito interessante a visão deles. O índio, ele chama depressão de mau espírito, tristeza de mau espírito, ansiedade de mau espírito. Por quê? Porque tudo é vivo. Porque se nós somos criadores e tudo é energia, a gente cria formas, pensamentos. Então, quando a gente tem um pensamento negativo o tempo todo, gente, por que a gente fica atormentado? Porque aquilo é uma forma de pensamento viva, entende? Porque tudo é energia. Então, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Gratidão por vocês todos aí que estão acompanhando toda quarta. Tenha fé em você, tenha fé na vida, tenha fé no homem, que a gente está aqui para realmente trazer essa leveza, para fazer a diferença na nossa vida e ser uma contribuição. Lembra, você é única, é único. Então ninguém vai fazer o que só você pode fazer, tá bom? Beijos. Boa noite.